Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Esse vídeo é sobre inglês, inglês técnico, inglês fluente, inglês, tudo quanto é inglês que a gente tanto vê e ouve falar. Isso é legal, né, porque teve um vídeo da entrevista com a Marion Marschalek, que, bom, como ela é austríaca, né, e não fala português, eu não sei falar alemão, então eu falei com ela em inglês. Né? Foi um inglês meio safado, mas a ideia é que a entrevista era dela, né? Ela que tinha, ela, e o inglês dela é legal. Mas basicamente houve algumas perguntas, né? Teve aqui eu até anotei aqui o Denis, a Rafa e Pedro, eles comentaram lá no vídeo sobre como eu aprendi inglês, né? Perguntaram e tal. Pedro deu umas dicas e tudo. Bom, a grande questão é assim, eu não acho que eu aprendi, né? Na realidade eu uso o inglês, eu costumo brincar dizendo que é o inglês do gueto, entendeu? É o inglês para me virar, né? Eu consigo falar, entender e tal. E o que eu não entendo eu pergunto e a pessoa repete e tá, não precisa ter vergonha, né? Mas no caso assim, o inglês técnico, ou seja, aquele inglês de leitura de manual técnico, leitura de tutorial e tal, esse inglês eu realmente fui aprendendo assim, traduzindo, pegava lá o documento em inglês e usando o Google o Tradutor, na época não era o Google Translate, era outro tradutor, sei lá, qual que eu usava, Babylon, alguma coisa, é, e ficava usando e fazendo associação, né, traduzindo e tal. E isso me permitiu começar a ler os manuais, né, e começar a entender mais sobre alguns assuntos que não tinham documentação em português. Isso é extremamente necessário na área de tecnologia. Não tem como sobreviver na área de tecnologia sem isso. Você realmente tem que ter pelo menos o inglês técnico para poder ler as coisas, sabe? Simplesmente clicar lá e entender os manuais e tal, as coisas, porque tem muita documentação que não tem em português. Usando o tradutor ajuda e tal, e você começa a pegar até os erros que o tradutor gera, né, automático, você começa a entender aquilo e você vai associando, estruturando na tua mente o teu vocabulário de inglês técnico. Até porque o inglês técnico não muda muito, né? Você vai encontrar palavras lá do tipo service, né, servers e tal. Só que aí já entra, eu estou usando assim, essa palavra, usei a pronúncia teoricamente correta, né? Americana aí das palavras, já entra a questão do falar inglês. Né? A gente tem, claro, uma tendência a ler como a gente, as sílabas, né, como a gente aprendeu em português. Então a palavra server, por exemplo, Windows Server, né, a gente falaria, sei lá, Windows Server. Né? A gente tem a tendência a ler assim. Né? Sei lá, não sei, um serviço, né, que é service, em inglês a gente falaria service, né, tem a tendência a ler como a gente aprendeu mesmo. Então o que acontece? O inglês técnico ele não é suficiente, em geral, para você falar, porque a pronúncia fica muito longe da correta e acontece que a pessoa não vai entender. Né? E quando você ouvir também um gringo falando, né, um estrangeiro falando, fica difícil associar service com service, entende? Então tem essa dificuldade. Então o que aconteceu? O inglês técnico eu fui estudando sozinho e tal, e quando eu precisei realmente falar, eu falei, caramba, agora eu preciso, né? Eu fui trabalhar numa empresa que era multinacional, tinha que falar com outras pessoas e tudo, reuniões e tudo, né? Chefe, hoje em dia meu próprio chefe não é brasileiro e tal. Então, assim, preciso entender o cara, preciso falar, né? O que aconteceu foi que eu busquei estudar, né, uma professora, e assim, eu já fiz curso de aula assim, em geral, né, curso de inglês e tal, que você vai, tem um monte de gente. Eu acho que funciona, alguns deles têm uma metodologias interessantes de você falar antes de escrever, que seria basicamente como você aprende o seu idioma nativo, né? Você aprende ouvindo, primeiro você ouve muito quando é criança, depois você passa a falar, né? Em geral, inclusive, a criança fala o que mais ouve. Então, muitos bebês aí, a primeira palavra é não, porque, coitado, ouve tudo não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. É tanto não na cabeça do moleque que ele fala não, não é mamãe nem papai, é não, a primeira palavra. Mas alguns têm essas metodologias legais, assim, interessantes. Eu não posso opinar, porque eu não frequentei muitas aulas, eu fui sei lá, tipo, poucas aulas. Mas o que, no meu caso, me ajudou muito foi uma professora particular. Que é legal, porque o que acontece? Ela entendeu exatamente o nível que eu estava e trabalhou as aulas para aquele nível. Eu precisava muito de pronúncia, né, precisava muito de ouvir, né, de conversação no geral, e
E ela foi trabalhando isso comigo, né? E o que eu errava, quando eu falava service, ela corrigia, não, é service. Aí você falava, pô, não vou errar na próxima, né? E se errasse na próxima, ela corrigia de novo, não, não é service, é service. E eu fui, caramba, e tal, não sei o quê. E aí agora, né, eu já tenho um vocabulário maior, com uma pronúncia maior, né, mais correta, das palavras que eu conheci no inglês técnico e de outras, né? Isso vai permitindo você ler, você ver filmes com legenda em inglês, depois sem legenda e tudo mais, você vai começando a entender, né, realmente como funciona a pronúncia e imitando a pronúncia como os bebês fazem, né? Imitando a pronúncia de que você está ouvindo, você vai falando. Então a dica que eu dou é ouvir bastante inglês, tentar relacionar o que você conhece de inglês técnico com o que você está ouvindo. Palestra em inglês, por exemplo, no YouTube tem um monte, né? Tem podcast, pode ouvir coisas de segurança, por exemplo. Quando você acostuma o ouvido, igual na música, né? Você acostuma o ouvido, você começa a falar e a criar de maneira, numa imitação mesmo, né? De como você ouve, no tom, na pronúncia que você ouve e tal. Você vai fazendo. Isso daí, eu falei da música, por exemplo, tem um professor de canto uma vez falou para mim que quem canta sertanejo, por exemplo, que são músicas normalmente com tons muito altos, né, são bem agudas, os filhos desses cantores acabam cantando também, acabam adquirindo um tom de voz agudo também, ou seja, o meio que ele vive ali influencia muito, né? Ele vê o pai cantando agudo e tal, não sei o que, ele acaba cantando agudo também, né? Claro que pode ter exceção, mas o que eu estou falando aqui em geral, essa repetição de ouvir bastante inglês ajuda muito a falar, né? E aí, claro, não ter medo, né? Então, assim, chegou um gringo lá, vai lá, ouve o cara falando, se você falar errado, se você não é nativo, né? Até nativo tem direito de errar, né? E erra, claro, né? A gente erra português, por que não errar inglês? Mas o grande barato da comunicação, o objetivo da comunicação é entender e ser entendido, né? Não é que aquilo esteja correto, super correto. Eu não sei todas as palavras, então eu não vou falar. Olha, eu não sabia tudo que eu ia falar, fiz a entrevista com a Marion lá, sem saber se eu entendi tudo que ela ia falar ou não. Né? Entendi, sei lá, 90 e poucos por cento, acredito. Errei em pronúncia de alguma palavra, também tudo bem que o álcool afetou um pouco, mas por outros motivos. Mas e daí? Entendeu? A entrevista está lá, o negócio tá, a mensagem foi entregue, e eu acho que vocês têm que fazer igual, entendeu? Vai ler um livro, vai ver um filme, então não sei o quê, vai, não fica com medo não. Vai viajar para fora, tá a fim de viajar, fazer um intercâmbio e tal, não sei o quê, bota a cara e vai. Também viajei e tal, fui em conferência gringa e tudo. O que você não entender, não entendeu, mas já com certeza a cada exposição que você tem ao idioma inglês falado, né, e você ouvir falar, a cada exposição que você tem, você vai cada vez mais e não entender menos. Né? Então é questão de costume mesmo. Né? Treina bastante, fica ouvindo palestra em inglês, lê livro. Livro ajuda muito com vocabulário, principalmente livro não técnico. Você vai ler, sei lá, um Senhor dos Anéis, uma coisa que você gosta, alguma não técnico, você vai ver que vai ter vocabulário extenso. Né? Começa a ter muita coisa que você vai ter que ir para tradução. Dicionário ajuda muito também um dicionário inglês, né? Um dicionário de inglês em inglês, que é como um dicionário nosso português, assim, só que é todo em inglês. Então você vê uma palavra lá que você não conhece, você vai ver a descrição, sacou? Dela em inglês. E aí você já está treinando o inglês com o próprio dicionário inglês. É uma retroalimentação de treino no outro idioma. É isso, entendeu? São as dicas aqui. Eu não sou especialista em idiomas, né? Quem sou eu para dizer a maneira correta de aprender? E eu acho que cada um aprende de uma maneira também. Tem gente que gosta de música, vai para música. Tem gente que gosta de filme, vai para filme, sei lá. Mas estou contando aqui como eu fiz, né, para conseguir falar e conseguir entender no nível que eu estou, que ok, né, não pretendo virar um Shakespeare. Mas é isso, se você curtiu, curte aí, compartilha, quem estiver tentando aí, né, começar na área, aprendendo inglês e tal, é importante, muito importante, eu diria que é essencial, sem isso não vai dar muito para avançar para muitos locais não. Porque a área de tecnologia, né, tem uma presença global muito forte, e aí o inglês manda. E compartilha e se inscreve no canal, pra você não perder o próximo. Valeu!